Boa tarde para todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra aqui para a gente poder falar sobre gestante e nutriz em relação à vacina de febre amarela. Tá? Declaro que não tem conflito de interesse. Né? Tem pouco trabalho sobre gestante, a vacina de febre amarela na gestante e nutrizes. Para facilitar, eu coloquei ele na linha de tempo, o trabalho que foram publicado. Né? A gente pode comentar cada trabalho e depois a gente veja as recomendações do Ministério de Saúde. A vacina foi desenvolvida pelo grupo de Taylor Smith em 1937. É a vacina viva, né, atenuada, é uma cepa 17D, desenvolvida, foi atenuado através de o paciente Azib, né, um africano que adoeceu, no sangue dele foi inoculado no macaco rhesus e onde foi isolado o vírus. Tá? O Max Taylor, então, junto com Smith, desenvolveu a vacina atenuada. Primeiro trabalho relacionado com a gestante foi realizado na Nigéria pela Nazites e colaboradores. O trabalho foi feito uma epidemia de febre amarela na Nigéria, onde observaram gestantes que de uma forma inesperada tomaram vacina, sendo que 4 gestantes tomaram no primeiro trimestre da gestação e a gente observou 89 no terceiro trimestre. Quando eu li esse trabalho, eu achei muito interessante, porque 89 gestantes tomaram vacina no terceiro trimestre. Então, os autores falaram que, na época, a epidemia era muito intensa, morria muita gente. Às vezes, mesmo membros da família morreram, gestantes ficaram com dúvida, próprios gestantes quiseram vacinar. O trabalho mostrou uma baixa soroconversão entre gestantes, que é 38,6%. Depois, a gente vai ver um trabalho de Campinas, a soroconversão era muito maior. As crianças foram seguidas durante 4 anos e não observaram a infecção por febre amarela, a cepa vacinal, nem alteração no desenvolvimento de peso, altura e neuropsicomotor. Em seguida, SAI e colaboradores fez um trabalho, né, também sobre transmissão congênita de vírus de febre amarela. Esse caso que ele relatou foi durante a epidemia de 89 a 90, 41 crianças foram expostas. Tá? Esse trabalho, ele viu que só tinha uma criança com IgM positivo no sangue de cordão. Não teve nenhuma criança que teve nenhuma sorologia ou PCR positivo. Esse trabalho foi muito questionado quando foi lançado. Por quê? Porque acompanhamento, a gente sabe que a gestante tinha 19 anos e depois não tem outro estado de gestante e a criança foi feito a sorologia somente ao nascimento no sangue de cordão. Depois não tem acompanhamento dessa criança. Mas esse caso foi considerado o primeiro caso de transmissão congênita de vírus de cepa vacinal no mundo. Nesse 41 crianças expostas, nenhum observou alteração ou infecção pelo vírus vacinal. Em 93, Nishioka, aqui do Brasil, ele fez um trabalho também sobre aborto espontâneo relacionado com a vacina. É um estudo comparativo que ele fez, né? No trabalho, na Uberlândia, em 1993, teve um surto de dengue.
Como teve muita migração de pessoal vindo da Amazônia, região norte, o governo ficou com medo e vacinou, começou campanha de vacina para a febre amarela. Tá? Então, vários gestantes foram vacinados, né, que não sabia que estava grávida, tá certo? Tá? Então, nesse período, ele estudou os abortos que aconteceram na cidade. Então, eles viram que teve 39 abortos espontâneos, 110 são gestantes vacinadas. Eles viram que o risco relativo de aborto espontâneo para mulheres que receberam vacina foi 2,29. Tá? É uma relação, um risco pequeno, mas ele acha que é relevante. Depois vem um trabalho de Elizabeth Hoppet, de 80 a 95, foi um estudo multicêntrico na Europa. Tá? Então, no período de 80 a 95, eles fizeram um levantamento de todas as malformações congênitas desse multicêntrico. Então, eles viram que desses 23 mil malformações, sendo que tinha 74 gestantes que receberam vacina no período. Né? O trabalho não observou alteração, malformação, qualquer distúrbio relacionado à vacina. Depois, em seguida, um trabalho muito importante, foi realizado em 2000 na cidade de Campinas, pelo Dr. Carlos Eduardo Suzano, é um trabalho muito importante. Né? Então, ele acompanhou mais de 480 gestantes. Na época, a maioria de mulheres não sabia que estava grávida. Né? Então, tanto que a idade média de gestação que recebeu a vacina foi 5,7 semanas da gestação, muito precoce. Esse trabalho, eles fizeram sorologia da gestante, depois de vacinado, né, viram que a soroconversão foi de mais de 98%. Isso difere muito o primeiro trabalho de Nishida, onde a soroconversão da gestante foi 38%. IgM, PCR, sangue curtão e sangue do bebê, todos foram negativos. No estudo, porém, observou uma criança que tinha sorologia anticorpo neutralizante indeterminado com 12 meses, só que a sorologia permaneceu positivo com 29 meses de vida. Tá? Então, autores, assim, depois eles não falaram, depois disso, eu acho que seria interessante a gente ver agora, 2018, como está a sorologia dessa criança, que na época de 2000, tinha sorologia positiva com 29 meses de vida. Tá? Mas ele não falou da infecção. Ele acha que essa criança permaneceu sorologia IgG período mais longo. Na mesma cidade, Campinas, na mesma época, Dr. Cavalcante e colaboradores usou o mesmo grupo de gestante e para estudar as malformações relacionadas a gestantes que foram tomando vacina sem saber que está grávida. Tá? Foram 304 bebês para estudo de possível malformação relacionada à vacina. Foi observado 10 malformações maiores, né? E 62 malformações menores. Essas malformações maiores não têm relação em relação à população em geral, tá? Que geralmente na cidade onde ocorreu, em torno de 4% a 6%. No estudo foi 3,3%. A vacina, concluindo que a vacina não aumenta o risco de malformação. O próximo relato de caso foi 2009. Esse caso eu trouxe só para ilustrar, porque a mãe não tomou vacina. É um caso interessante de transmissão vertical, né? Então, eu queria lembrar que isso não está relacionado à vacina. Então, uma mãe que ficou com quadro febre icterícia no dia 14 de março de 2009. 3 dias depois, ela deu luz uma criança,
né, de 3,8 kg, com a picada de 9,10, nasceu muito bem, a criança teve alta, foi para casa, e a criança começou a ficar doente com 3 dias de vida. Tá? A criança ficou bastante grave, um quadro de insuficiência hepática, quadro neurológico, sepse, acabou morrendo. Essa criança faleceu depois. Tá? Então, a pesquisa de IgM-PCR positivo no sangue dessa criança. E foi isolado um vírus selvagem. Então, esse caso de transmissão não é vacinal. Trouxe só para ilustrar. Os autores questionam em que período da gestação ou pós-parto essa criança foi infectada. Foi intraútero, foi perto de nascimento ou foi amamentação. Acredita-se que não foi amamentação, foi muito perto. A criança, no 3º dia, já adoeceu. Então, acredita que foi uma transmissão perinatal mais relacionada final da gestação, né, no último 5 dias da gestação. Tá? 2012, doutor Mariano e colaboradores, eles fizeram um trabalho que eu acho que é muito, muito importante. Eles estudaram camundongo e vacinaram para ver realmente a mãe camundongo, tomaram vacina em 3 estágios da gestação e foi observando os filhotes. Tá? Então, esse trabalho no camundongo conclusão. Os filhotes de camundongo, cuja mãe recebeu a vacina, geralmente tem um pouquinho mais de dificuldade de ganhar peso, de desenvolvimento, tem um certo grau de hipoatividade motor, de memória. Né? Então, nenhuma camundongo, mãe, adoeceram depois da vacina. E nenhum filhote também adoeceu, aparentemente, pelo vírus da vacina. Mas ele concluindo que, na parte comportamental e desenvolvimento desses filhotes, são diferentes do grupo controle. Tem um trabalho de doutora Fernanda Carini, que fez no ICB-USP, 2009, ela também fez um trabalho com camundongo e a vacina. Né? Então, ela viu que nenhum filhote também ficou sintomático, só que material de aborto e de perda fetal desses camundongos, eles viram que índice maior de reatividade para antígeno de febre amarela. Aparentemente não está sintomático, mas viram que o antígeno de vírus está presente, apesar que não tem doença. Então, esses aqui são todos os trabalhos que eu falei sobre a gestante. Agora, vou para nutrizes. Couto e colaboradores, eles escreveram em 2009, primeiro caso, né, de Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul, 2009, que a mãe tomou vacina 15 dias depois do parto. Uma visita, né, de médico e tudo, foram lá, aconselhou tomar vacina e a mãe tomou vacina. A mãe teve sintoma leve 5 dias depois, a criança começa a ter febre, crise convulsiva, um quadro neurológico grave, com 23 dias de vida. Né? Então, se a gente for somando, a criança adoeceu mais ou menos com 8 dias depois que a mãe tomou a vacina. Tá? Essa criança tinha IgM positivo e o PCR de vírus vacinal, 17T positivo no líquor, confirmando que um quadro neurológico meningoencefalite causado pelo vírus da vacina. A criança evoluiu bem, teve alta e no acompanhamento não apresentou sequela ou qualquer alteração. Em seguida, também teve outro caso, também no Rio Grande do Sul, né? No Cachoeirinha, uma cidade satélite de Porto Alegre. A mãe recebeu vacina 14 dias depois do parto, né? E a criança
Quando adoeceu, estava com 38 dias de vida. A criança também começava com febre, hipoatividade, crise convulsiva, difícil controle, né? Essa criança tinha IgM positivo no solo e no líquor. Não foi realizado pesquisa de PCR igual criança anterior, que isolou o vírus, né, vacinal. A evolução também foi favorável no acompanhamento, não observou nenhuma alteração neurológica dessa criança. O terceiro trabalho foi em 2011, no Canadá, né? Eles descreveram o caso que a mãe recebeu a vacina com 10 dias depois do parto, porque a família precisa ir para a Venezuela. Então, recomendaram eles tomaram vacina para a febre amarela. A criança depois foi para a Venezuela um curto período e voltou para o Canadá. A criança adoeceu 35 dias de vida, com febre e crise convulsiva, também de difícil controle. Tá? Essa criança teve IgM positivo no sangue e no líquor, então foi comprovada. E a evolução foi favorável. Os 3 casos de leite materno, nenhum caso teve estudo de vírus no leite materno, infelizmente. Tá? Eu fiquei muito curiosa em relação à vacina, gestante e nutriz, né? Porque a gente sabe que a vacina é vivo atenuado, que ele é genericamente contraindicado durante a gestação, porque o vírus, ele, apesar que ele é menos viscerotrópico, ele ainda tem alta taxa de replicação. Então, em 2014, eu vi um trabalho muito interessante que para estudar como que é o sistema imune do gestante, né? E a gente pode observar... passou, só um pouquinho. E a gente pode observar, conforme avanço... Deixa eu ver se está para apontar aqui. Tem que apontar aqui. Tá. Então, conforme avanço, né, da gestação, com aumento estradiol e progesterona, a gente tem uma queda progressiva de atividade linfócito CD4, CD8, linfócito P, natural killer e atividade citotóxica, né? E esse sistema imune, que é muito importante para doenças virais fúngicas. Então, com isso, a gente pode observar, com o avanço da gestação, no terceiro trimestre principalmente, as gestantes são mais vulneráveis às infecções virais e fúngicas. Lembra o primeiro trabalho de Nazites, que teve 89 gestantes que tomaram vacina no terceiro trimestre? Nenhum adoeceu, né? Então, é diferente que a gente está vendo, mas isso é uma coisa importante, tá? Então, existe uma remodulação do sistema imune durante a gestação. Agora, em maio de 2018, teve um trabalho muito importante, é um estudo matemático, computacional, em relação à viremia, né? Então, viram que a viremia começa com mas geralmente com 3, 4 dias, mais ou menos perto de 5, 6 dias, e ele vai caindo potencialmente perto de 10 dias. Em alguns casos, são depois de 10 dias. Esse trabalho mostrou muito bem o período depois da vacina, a viremia que pode ocorrer, tá? Isso é um trabalho muito importante em relação ao tempo que a gente vai administrar vacina para as pessoas. Se a gente somando essa viremia com essa imunomodulação, eu acredito que, se gestante tomou vacina no terceiro trimestre, ia adoecer. Ricardo, já está acabando. Tá bom? Tá? Esse trabalho de ICB de doutora Fernanda, ela mostrou que na primeiro trimestre, na fase de implantação de placenta, é um período muito vulnerável, aonde você pode ocorrer, né, o contato direto com sangue e secreção.
Então, a nota informativa do Ministério de 2017 seria a gestante não deve ser vacinada. E a mulher amamentando só deve ser vacinado se realmente o risco epidemiologicamente é muito maior e justifica isso. Tá? E uma vez no DRIS ele é vacinado, então ideal ele parar de amamentar por período de 10 dias. Isso coincidiu com aquele estudo matemático. Novos desafios. Então, ideal, o que é? A gente tem uma vacina inativada, que a gente pode dar para a gestante, imunodeprimido, criança menor que 6 meses, né? Isso é uma coisa importante. Então, isso são os próximos desafios. Uma outra coisa, ideal é a vacina sem neurotropismo, porque a gente viu que 3 crianças que amamentaram, a gente viu que 4 é puramente neurológico. Então, o efeito viscerotrópico não foi observado essas crianças. E na gestante, importante estudar mais a interface entre a gestante, a placenta, a imunidade dessa mãe para controlar a viremia e a criança. É uma coisa importante. Nutrizes, também importante a gente estudar a glândula mamária, ela é uma receptora importante para vírus vacinal, ela é uma barreira ou ela é uma facilitor? Por quê? Porque a gente viu que teve 3 casos muito comprovados de leite materno. A transmissão intraútero foi o único caso de Tsai e colaboradores.